Olá, top modeladores 3D! Bem-vindo ao curso Maquete Eletrônica. Na aula Materiais, vimos como aplicar materiais em objetos de cena. Nesta aula, veremos como renderizá-lo. Abra a cena renderizando.max. Nesta cena, temos alguns objetos que representam artisticamente uma natureza morta. Observe que também temos uma viewport configurada para exibir o ponto de vista da câmera. Selecione-a clicando nela. O Max dispõe de dois tipos de render. O render prévia, que é acionado pelo menu Render. Esse tipo de render não tem compromisso com as configurações de qualidade de imagem, e sim com o comportamento de todos os elementos presentes na cena, sejam eles objetos, luzes e etc. Renders prévia utilizam menos recurso da máquina para que a imagem seja girada. Esta é a janela de render conhecida como Render Frame Window. Fecharemos essa janela para visualizarmos as demais configurações. Temos também o render final. Render este que, além das configurações padrões, requer as configurações de qualidade como o anti-aliasing, que exigem mais dos recursos da máquina. É no momento do render final que estabelecemos o nome para o arquivo de saída e a quantidade de frames a serem utilizadas. Vejamos o exemplo de renderização final. Abriremos as configurações do render através do menu Render Setup. Verificamos que as configurações do render atual são divididas em abas. Vejamos a aba Comum. Em Time Output, estabeleceremos a quantidade de quadros da cena que serão renderizados. O nosso projeto foi desenvolvido para uma imagem estática, sendo assim, usaremos a opção Single. As demais configurações criam animações pela sequência de frames apresentadas em cada um. Mais abaixo, em Output Size, determinaremos o tamanho de nossa imagem. Na caixa de listagem, escolheremos NTSC-DV. Agora temos algumas opções de tamanho para este formato. Escolha o tamanho 720 por 480. Este formato respeita as configurações de uma imagem para DVD. Agora iremos escolher o local onde nosso arquivo será salvo. Acesse Output Render. Clique em Files. Na caixa de diálogo Render Output File, procure pela pasta do curso. Nomeie o arquivo como Natureza Morta. Os renders de prévia não levam em consideração este comando. Em View, escolhemos Câmera Render. Agora, renderizamos a cena. Observe o resultado final. Nesta aula, aprendemos as principais configurações do render Skyline do Max. Muito ainda temos a averiguar sobre recursos de render, mas a partir deste já podemos apresentar nossos projetos. Lembrando que para obter imagens impactantes
Temos que saber definir materiais, luzes e as configurações do render. É um conhecimento acumulado e que resulta em belas imagens.